O texto de hoje, 1 Reis capítulo 17, do verso 1 até o verso de número 7. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Esta pandemia do Covid-19, devidamente entendida, pode nos levar a muitas reflexões espirituais. Jesus, no seu sermão escatológico, fala sobre epidemias e fome. Falando em fome, o texto aqui aponta para uma seca que durou 3 anos e 6 meses. Consequentemente, houve fome, falta do que é básico para a manutenção da vida. Pensando no que estamos passando agora, poderíamos perguntar se isso é cumprimento da palavra de Jesus. Perguntar se tem a ver com o que acontece depois das trombetas e com as pragas descritas no Apocalipse. E ainda, é castigo? É disciplina? E o que devemos fazer em termos de religiosidade? Aqui chama a atenção de todos. Estamos exercendo a espiritualidade da maneira correta? Adorando o Deus vivo e verdadeiro? Ou um Deus da nossa imaginação? É o Deus revelado em Israel que adoramos? Ou o Deus da democracia, onde a maioria decide como ele deve ser e os demais aceitam como voto vencido? Elias estava vivendo em dias em que o povo tinha se esquecido de Deus, estava ignorando Deus, estava longe de Deus. No Reino do Norte, esse distanciamento se tornou comum, a começar com os próprios reis, que deveriam reger o povo de Deus, não se afastando das palavras do livro da lei de Deus. O Reino do Norte tem o seu início com Jeroboão. Como Deus tinha estabelecido, naquele tempo a adoração deveria ser centrada em Jerusalém, no Reino do Sul. O povo do Reino do Norte também deveria ir adorar em Jerusalém, lá participar das principais festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então Jeroboão, temendo com que os seus se voltassem para o reino de Judá, o medo de perder influência política, ele fez lugares de adoração, fazendo bezerros de ouro, para que o povo pudesse adorar. A intenção era ter aqueles bezerros como uma representação de Deus na sua força e beleza. Só que o segundo mandamento proíbe isso. Jeroboão, enfim, fez uma reviravolta na liturgia, fazendo santuários em lugares altos, estabelecendo como dirigentes da adoração pessoas que não eram levitas, que não eram sacerdotes, conforme a lei prescrevia. Ele fez o que era mal perante o Senhor. E isso de tal forma que esse seu ato ficou conhecido como sendo o caminho de Jeroboão, fazer o que é mal perante o Senhor. Jeroboão reinou 22 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Nadab, seu filho, reinou 2 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Nadab foi morto, termina a dinastia de Jeroboão. Começa então a reinar Baasa, reinou 24 anos, sendo este quem matou os descendentes de Jeroboão,
E Baasa fez o que era mal perante o Senhor. Seu filho Elá reinou 2 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Elá foi morto. Zinri, por sua vez, reinou 7 dias, menos do que certos ministros hoje. Foi ele que acabou com os descendentes de Baasa. Mas o povo preferiu Onri como rei. Zinri, com isso, ficou tão desgostoso que colocou fogo na casa do rei e a queimou sobre si e morreu. Apesar de ser apenas 7 dias do seu reinado, a Bíblia fala que ele fez o que era mal perante o Senhor. Então, Onri reinou 12 anos, sendo que houve 4 anos de conflito com Tibni, que também queria ser rei. Mas Onri foi o rei, e inclusive foi ele que fundou a capital do Reino do Norte. Fez a sua própria capital chamada Samaria. Ele fez o que era mal perante o Senhor, de tal forma que assim descreve 1 Reis capítulo 16, verso 25 e 26. Fez um rio que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quanto foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que esse fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Esse homem fez o que era mal perante o Senhor. Então começa a reinar o seu filho, Acabe. Acabe reina 22 anos, fazendo o que era mal perante o Senhor. Aqui nós temos o início do ministério de Elias. Acabe fez o que era mal perante o Senhor, de tal forma que registra no capítulo 16 de 1 Reis, o verso 30 a 33. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Acabe se casou com a carola Jezabel, pelo visto a principal promotora do culto a Baal. Baal era o deus que na religião cananeia tinha a autoridade sobre a chuva e a fertilidade. O culto a Baal aqui foi promovido pelo próprio Estado, houve apoio oficial. E por parte do povo, aumentava a apostasia, isso é o distanciamento de Deus. Houve uma apostasia tal naquela época que depois, com a notícia sobre a matança dos profetas, promovida por Jezabel, Elias achava que era o único que sobrou. O texto lido fala sobre o que fez Elias naquele tempo em que a idolatria era reinante, tornando-se comum provocar a ira do Senhor. Ele disse que não iria chover, exceto mediante a sua palavra. E segundo a palavra do Senhor, ele foi para perto do riacho de Querite, tendo água, e o seu alimento era enviado por corvos. Aqui surge Elias, pronto para acordar aquele povo que deveria ser o povo de Deus, mas estava sendo o povo de Baal, povo de um Deus falso, povo que se esqueceu do Deus vivo e verdadeiro, povo religioso, mas com uma religião equivocada, errada. Elias entendeu que o que ele deveria fazer seria para Israel tanto disciplina, como também um momento de reflexão para a volta a Deus. O nome Elias significa meu Deus é o Senhor. Meu Deus é o Senhor.
o seu nome providencialmente foi a essência de sua mensagem. Com prontidão para acordar um povo que ignora o Deus vivo e verdadeiro, aparece Elias com a firme convicção de que só o Senhor é Deus. Pensando em seu próprio nome, ele poderia afirmar: meu Deus é o Senhor. Elias, meu Deus é o Senhor, a Ele adorarei, somente a Ele. O culto a Baal, como vimos, estava sendo promovido. A proposta era que Baal era um deus como outros deuses, assim como Deus vivo e verdadeiro, e religião ninguém discute. A proposta era que Baal era o deus de destaque, era um deus de destaque até, que não era tão exigente, que abençoava melhor e que controlava as chuvas e a fertilidade. Nisso o Senhor estava sendo esquecido, ignorado e desprezado. E como atribuíam a Baal o que era vindo do Senhor, o Senhor não era visto como o Deus com letras maiúsculas, e sim um Deus com letra minúscula. Surge Elias, um grande profeta como Moisés e Elias, um representante da lei, outro representante dos profetas. Elias, como Moisés, esse tem a honra, Elias tem a honra, como Moisés, de estarem com Jesus no Monte da Transfiguração. Elias vai contra toda aquela veneração a Baal, contra aquele considerar Baal como sendo Deus. E com isso, Elias faz uso, vamos assim dizer, do seu próprio nome. Ele faz isso usando o seu próprio nome como uma afirmação de que ele não ia se curvar diante do Deus Baal. Meu Deus é Yahvé. O significado do nome de Elias. Meu Deus é Yahvé. Como falamos, o seu próprio nome caracteriza o seu ministério. No caso, o de chamar o povo de Deus de volta para o verdadeiro Deus. Chamar o povo de Israel de volta para o verdadeiro Deus. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus providente, que sustenta todas as coisas, o Deus que é redentor, que salva o seu povo, que se manifestou a Moisés na sua obra de redenção, sendo o grande eu sou, o Deus que, claro, para ser adorado com o uso de imagem, e como diz Paulo na sua pregação no Areópago, Atos capítulo 17, do verso 24 até o verso de número 29, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Elias aparece com essa firme convicção de que só o Senhor é Deus. E aparece como que Melquisedeque, sem detalhes de sua genealogia. Ele aparece com firmeza, bravura, coragem, como também foi Lutero em seus dias em que o povo estava
também entregue à idolatria, e achando que tudo aquilo era normal. Sendo que só o Senhor é Deus, o chamado povo de Deus não deveria viver naquela idolatria, inclusive atribuindo as bênçãos de Deus a Baal, que não era Deus. Com essa firme convicção, só o Senhor é Deus, Elias não fazia concessão. Hoje em dia, muitos que se dizem evangélicos fazem várias concessões com práticas que irritam o Senhor. Acham que não tem problema nenhum participar de uma adoração em que se adora a criatura no lugar do Criador. Acham que não tem problema participar de cerimônias idólatras em nome da boa vizinhança, da camaradagem, querendo agradar todo mundo, não se importando se estão desagradando a Deus. Elias tinha a forte convicção de que só o Senhor é Deus, e o seu viver era coerente com esta convicção. Com prontidão para acordar um povo que ignora a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, aparece Elias com a firme convicção de que só o Senhor é Deus, e aparece com a inteira disposição de servir o Senhor. Pensando em seu próprio nome, ele poderia afirmar: Elias, meu Deus é o Senhor, dele sou servo. Meu Deus é o Senhor, dele sou servo. Elias vai direto para Acabe e diz no versículo de número 1: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Matthew Henry comenta, ele foi e disse isso a Acabe. Ele não sussurrou ao povo para torná-lo descontente com o governo, mas proclamou ao rei que podia reformar a terra e assim evitar o julgamento. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Essa parte, perante cuja face estou, literalmente significa diante de quem estou de pé. Literalmente, diante de quem estou de pé. Uma expressão que indica a pessoa que fica em pé diante do rei como seu servo, pronto para lhe servir. Elias se identifica como um servo com inteira disposição para servir o Senhor. Como servo de Deus, ele procurou a palavra de Deus, que deveria ser aplicada àquela situação. Veja a sua sensibilidade espiritual. Ele procurou a palavra de Deus, que deveria ser devidamente aplicada naquela situação. O povo deveria viver segundo a aliança de Deus, eles sendo o povo de Deus e Deus sendo o Deus deles. Elias entendeu que aquele momento, então, não era o momento das bênçãos da aliança, e sim das maldições da aliança, uma vez que o povo não estava na obediência a Deus, e sim estava desobedecendo a Deus. Ter as estações de chuvas bem definidas, ter as estações bem definidas com chuvas e orvalho, era parte da bênção da aliança. Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, diz isto: mas havendo desobediência, Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 23, diz: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Como um servo que tem zelo pelo nome de Deus, Elias ora para que isto aconteça. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será ferro. E Elias chega para Acabe, dizendo que sua oração já estava confirmada.
não haveria chuva até que ele orasse novamente. Isso aconteceu só depois de 3 anos e 6 meses. Assim como se cumpriu a profecia de Josué, quando Hiel reconstruiu Jericó, assim também a palavra de Elias certamente se cumpriria. 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Em seus dias, Hiel, o betelista, edificou Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último filho, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Assim como cumpriu essa palavra aqui de Josué, como profeta também, a palavra de Elias, certamente, a partir daquele momento, já estava se cumprindo. Elias é um profeta do Deus vivo, é o profeta de Deus vivo quem está falando. É um servo zeloso que vive para honrar a Deus, quem está falando, quem está confrontando Acabe. O fato é que quem está no controle de todas as coisas não é Baal, não é Azerá ou outro Deus qualquer, fruto da imaginação humana ou até satânica. Quem está no controle de todas as coisas é Deus. E é esse Deus que Elias diz que é servo, o Deus vivo e verdadeiro. Quem serve, irmãos, tem trabalho à frente. Tem que fazer alguma coisa. E Elias, como profeta, foi fazer o que fez para mudar aquela triste situação de degradação espiritual. E nós, o que podemos fazer vendo as pessoas adormecidas, acostumadas com uma religiosidade longe do verdadeiro Deus? Como servos de Deus, o que temos feito para honrar a Deus? Com prontidão para acordar um povo que ignora Deus, o Deus vivo e verdadeiro, Elias aparece com a firme convicção de que só o Senhor é Deus, aparece com a inteira disposição de servir o Senhor e aparece com a confiança na sabedoria e poder do Senhor. Pensando em seu próprio nome, ele poderia afirmar: Elias, meu Deus é o Senhor, nele sempre confiarei. Meu Deus é o Senhor, nele sempre confiarei. Atentemos agora para os versos, do verso 2 em diante, até o verso de número 7. Veja aí, amados, que quem ama a Deus, obedece a Deus. Confiança é obediência. A propósito, Enoque andou com Deus e foi assunto aos céus. Interessante que Elias também foi. Os dois já adiantaram o que vai acontecer com todos aqueles que andam com Deus. Aqui Elias obedece, confiando na soberania e no poder de Deus. Se Deus disse que ele era para ir junto à torrente de Querite, ele foi. Se Deus disse que seria sustentado por corvos, Elias acreditou que isso certamente aconteceria, e isso certamente seria desta forma. Aqui Elias foi para a sua quarentena, uma quarentena, ficando sozinho, tendo pão, carne e água, e provavelmente o seu passatempo era a chegada de corvos com migalhas de pão e carne no bico. Creio que aquilo não era entediante, ele via aquilo com uma certa graça, né? Puxa, quem diria ser assim sustentado por corvos? Por um lado, Deus estava protegendo e sustentando o seu servo, mas à frente Jezabel procura exterminar todos os profetas do Senhor.
Acabe, tal era a sua ojeriza com Elias, lá em 1 Reis capítulo 17, no versículo de número 18, aliás, capítulo 18, verso 17, ele chama Elias de o perturbador de Israel, a causa de todos os males, das coisas ruins que estavam acontecendo naquele momento. Então, por um lado, Deus estava protegendo e sustentando o seu servo. Por outro lado, Deus estava tirando o seu servo do confronto, das oportunidades de testemunho. Isso porque Deus estava punindo, disciplinando o seu povo pela ausência da pregação fiel da palavra. Pela ausência da pregação fiel da palavra. O povo não ouvindo mais essa pregação fiel da palavra. Além da chuva e o orvalho que caem do céu sendo uma bênção, assim também a palavra do Senhor é uma bênção derramada sobre o seu povo. Deuteronômio capítulo de número 32, versículo de número 2 diz: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva. A ausência do servo de Deus pregando a palavra, ela é um sinal de juízo. Veja lá no Salmo de número 74, versículo de número 9. Essa seca, como é que ficou a situação dos profetas? Havia também os profetas falsos. Os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, esses foram sustentados por Jezabel, capítulo 18, versículo 19. Mas aqui o profeta Elias foi sustentado por Deus, que chamou os corvos como garçons. Deus, ele tem o controle de todas as coisas e as usa conforme lhe apraz. Corvos e água de um riacho sazonal. Os corvos, pela lei do Velho Testamento, eram animais impuros, mas aqui usados por Deus para trazer carne e pão para Elias, deveriam então ser recebidos com ações de graças. A água daquele riacho acaba, um riacho sazonal que dependia de chuvas, mas já não chovia sobre a terra. Logo Elias é chamado para sair de lá, confiando sempre, sabendo sempre que deve confiar na soberania e no poder de Deus. Elias, na sua missão de mostrar que o Senhor é Deus, terá ainda grandes desafios à frente, procurando o quê? Despertar Israel para o arrependimento, para voltar ao Senhor. Isso não pode ser feito, irmãos, sem a confiança na soberania e no poder de Deus. Nós não estaremos prontos para grandes desafios se não confiamos na soberania e no poder de Deus. Concluindo, na nossa geração as pessoas estão ignorando o Deus vivo e verdadeiro? Sim, muitos fazem pouco caso de Deus. Isso não se dá apenas pelo ateísmo, mas também pelos baalins modernos. Os baals de hoje, os baalins modernos. É o Baal Mamon, que é adorado em muitas igrejas, o Baal Riqueza, que é adorado em muitas igrejas. É o Baal da trindade ciência, política e economia. Coisas que, assim como a riqueza em si, não são ruins, mas muitos se apegam a elas com uma confiança salvadora. Jezabel foi a grande promotora do culto a Baal. Em Apocalipse, esse nome, Jezabel, é usado de maneira simbólica, dando a entender que há aqueles que disfarçadamente ainda promovem o culto a Baal, muitas das vezes disfarçados de profetas, de servos de Deus.
Estamos, amados, em uma geração pervertida e corrupta, onde cada vez mais o mal é chamado de bem e o bem de mal. Será que coisas como esta pandemia e tantos problemas que ainda virão, estão levando o povo à reflexão sobre o verdadeiro Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas? E nós, cristãos, estamos agindo como Elias, prontos para acordar o povo, resplandecendo como luzeiros neste mundo? Deixando claro que só o Senhor é Deus, o qual é o único que deve ser adorado, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Deixando claro que só o Senhor é Deus e dele devemos ser servos fiéis, como diz o nosso hino, corajosos por Cristo lutam, que corajosos por Cristo lutam. Deixando claro que só o Senhor é Deus, nele sempre devemos confiar, o Deus soberano, o que tem todo o poder, o que sustenta todas as coisas, o que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Esse acordar, irmãos, não pode ser promovido sem Cristo, pois Ele também é o Senhor. Dele testifica toda a Escritura. Romanos capítulo 10, versículo de número 13, se referindo a Cristo, a quem deve ser confessado como Senhor, como Yahvé, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a palavra Senhor aqui é uma citação de um texto do Velho Testamento que se refere a Yahvé. Cristo Jesus é também Yahvé. A Trindade Santíssima é Yahvé. Então nós não podemos procurar acordar essa geração sem falar de Cristo, sem Cristo ser promovido. Para uma geração que dorme numa vida de religiosidade sem o conhecimento do verdadeiro Deus, é indispensável a apresentação de Cristo. Efésios 5, 14 diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou na tradução, a mensagem: acordem, ressuscitem para a vida, e Cristo mostrará a luz para vocês. Vamos orar. Pai querido, dá-nos a ousadia, a força, a coragem e a fé, para que sejamos, ó Deus, como Elias, que adorava tão somente ao Senhor, que era teu servo fiel, que confiava na tua soberania, que confiava no teu poder. Que isso possamos fazer olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. No nome dele oramos. Amém.